Olá, eu saúdo todos com a paz do Senhor, a você que está participando conosco hoje de mais esta programação relacionada à ética na vida do crente. E nós vamos dar agora continuidade ao nosso assunto, que temos falado muito a respeito de ética, moral, a questão comportamental. Situamos, inclusive, essa questão relacionada ao crente em todos os aspectos da vida do crente, principalmente com relação ao relacionamento dele, ou seja, a comunhão dele com Deus, isso tudo dentro do ponto de vista ético. E hoje nós iremos dar início aqui a uma nova colocação sobre a ética, porque nós vamos falar de um aspecto muito importante hoje relacionado à questão da ética na vida do crente, que vamos falar de um crente muito especial. Esse crente é o pastor da igreja. O pastor, ou seja, vamos falar, portanto, sobre ética ministerial. O ministério quer dizer o pastor da igreja e a igreja local, o pastor como membro de um presbitério, o pastor como aquele que recebeu o ministério da palavra do Senhor e está ligado a um corpo que é o presbitério. Então, está relacionado, portanto, a vida do pastor, como é a ética na vida do pastor, o comportamento dele, a posição dele, a maneira como ele foi chamado e o que ele tem a oferecer para a igreja, isso tudo dentro do aspecto ético. E nós estamos aqui, mais uma vez, dois juntos. Aqui está conosco o pastor Luiz Fernando Pita. A paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos. Muito bom estar de novo aqui. Amém. Estamos aqui os dois como responsáveis por esse trabalho e por esse programa e que, aliás, eu quero recomendar a você, se você estiver participando ou assistindo esse programa pelo YouTube, não deixe de compartilhar, de curtir o programa e até de fazer o seu comentário. Aquele comentário que para nós é muito útil, nós examinamos sempre os comentários, temos aqui vários deles, inclusive, para transmitir naquilo que as pessoas entram no nosso chat e ali colocam o seu comentário. Isso é bom, às vezes tem algumas sugestões até que temos recebido, isso tem sido muito útil e nós gostaríamos de contar com essa sua participação ainda daqui para frente, né? Muito bem, nós iremos começar aqui hoje, pastor Fernando, vamos falar hoje aqui sobre um aspecto interessante de nós na condição de pastor. Nós não usamos dizer que nós somos pastores, né? Nós estamos pastores, porque entendemos que na obra do Senhor, o pastor ele não tem uma profissão, ele tem uma função, né? Exatamente. Muito bem, vamos começar então falando aqui sobre a ética na vida do pastor, colocando o aspecto aqui do ministério do pastor, ou seja, vamos falar aqui da postura do pastor, o ministério do pastor. Mas antes, nós temos um texto, né, para ser lido? Temos. Só um comentário, quando você falou certamente, nós não somos pastores, nós estamos. Quando for traduzido para o inglês, vai ficar meio difícil, porque o verbo to be é o ser e estar, né? Mas a riqueza do português, de uma língua neolatina, né, como as demais neolatinas, é muito bom, porque nos posiciona, nós estamos pastores enquanto nós nos submetemos ao presbitério, o governo do Espírito Santo. Ou seja, quando estamos numa função, né? Enquanto estamos funcionando, como se diz, né? Aí nós então podemos dizer, estamos pastores, né? E sempre em mente de zelar por aquilo que não é teu. Nós somos mordomo de uma bênção, não só a igreja, as ovelhas não são nossas, é do Senhor, mas o ministério é do Senhor, não é nosso. É para fazermos o que nós queremos. Agora eu faço assim, agora eu saio, faço um negócio diferente. Não tem isso. Isso não existe no governo do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo. Aliás, eu vou te pedir um parêntese aqui, já que você abordou sobre o aspecto da... como dizer isso em inglês, né? Você é mestre nisso. Eu já tive a oportunidade de ver, de passar por essa situação, né? Nós não somos pastores, nós estamos pastores. Aí como é que você traduz isso para o inglês? Então a saída foi a seguinte: nós não somos permanentemente pastores, nós somos temporariamente pastores. Isso. Aí foi uma saída, né? Dá um entendimento, Deu né? um entendimento, né? Porque realmente a riqueza da língua portuguesa é uma coisa muito boa.
para nós entendermos aquilo que é a obra do Senhor. Mas isso eu aprendi com o pastor Humberto, tá? O pastor Humberto dos Estados Unidos, foi ele que me ensinou isso. Achei muito interessante. Mas muito bem, a questão de postura do pastor, como nós vamos primeiro ler aqui um texto, né, da palavra do Senhor. O texto em 1 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2 ao verso 4, chamando a atenção de que Paulo tratava Timóteo como um filho. Paulo não casou, ele não teve filhos, mas ele tratava Timóteo como um filho e ele queria transmitir para Timóteo o que de melhor o Senhor tinha lhe ensinado e que de melhor ele tinha aprendido na caminhada com o Senhor. Então entendemos que isso aqui é algo precioso e que nós temos de acolher em nossas vidas, se o Senhor nos chamou para esse ministério. Muito bom. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 diz assim: convém, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Não é fácil, não. Não, isso aqui só cheio do Espírito Santo e deixando o Senhor mudar as nossas vidas, porque quando se trata de família ali, muitas vezes, sentimentos, é só na direção do Espírito. Mas a gente percebe que realmente Paulo, com isso, estava muito preocupado com a questão da postura de Timóteo como pastor, né? Isso. Como ele deveria ser visto pela igreja, principalmente, e pelas pessoas de fora. O pastor irrepreensível, né? O pastor que é humilde, o pastor que é simples. O pastor não pode ser uma pessoa de destaque, uma pessoa de fama, uma pessoa de carisma, né? Existe o pastor chamado carismático. Essa figura, ela não é apropriada para a figura de um pastor. Quem olha para um pastor, vê ali uma pessoa quem olha quer ver ali uma pessoa que é simples nas suas coisas, na sua maneira de ser, na sua maneira de comportar, na sua maneira de se dirigir às pessoas e, acima de tudo, uma pessoa que é humilde. O que é ser humilde? Humilde é no sentido de ser uma pessoa submissa, de ser uma pessoa que não tem arrogância, né? Não é arrogante. Eu sou pastor, como se eu pudesse dizer assim, né? Eu sou pastor, né? Não, isso é arrogância. Existe uma coisa, e a gente tem visto em um cristianismo decadente que nós estamos vivendo no mundo hoje, o dono da bênção. Eu sou o dono da bênção. E as pessoas, quando chegam na igreja, muitas vezes, numa igreja evangélica, ele chega necessitado. Ele recebe até uma bênção do Senhor, porque o Senhor é abençoador. E a pessoa vê o pastor ali como aquele que o ajudou a não explorar essa situação. Isso é muito sério, porque nós estamos roubando a glória e a honra que pertence a Deus. E o Senhor não permite que quem trate assim fique nessa obra. Nós temos de ter sempre muita honestidade, como é aqui, ser honesto, e ser humilde, reconhecendo honesto, sempre que a honra e a glória é do Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória. Isso é muito importante. É até interessante um fato que diz respeito muito especificamente a nós, no ministério que nós recebemos na obra do Espírito Santo, que é a questão de nós sermos pastores por fé. Lá fora se chama muito de voluntariado, né? Isso. Nós somos voluntários, ou seja, não somos profissionais. A posição de pastor na obra do Espírito Santo não é uma posição de um cargo eletivo. Ele foi eleito da maioria dos votos para ser pastor, não é isso. Não é também uma profissão, ou seja, ele, portanto, não tem salário para isso. O salário dele é a bênção do Senhor, é a graça do Senhor, e Deus vai fazer multiplicar a vida secular dele em todos os sentidos. E, além do mais, também pastor não é um título, o pastor. Isso. Então não temos nem título, nem profissão, nem cargo eletivo, mas é uma função.
E aí entra um aspecto interessante. O que é o aspecto interessante? Por exemplo, nós temos pastores que são policiais. Sim. São da polícia. E, naturalmente, por ser da polícia, é natural que lá na profissão dele, ele tenha que ter uma postura de policial. É natural isso. Eu me lembro até de uma criança que me falou uma vez que o pastor dessa criança, era um coronel. E ainda me disse assim, pastor Gilson, ele é coronel e ele prende todo mundo. Ou seja, na ideia da criança, né? Não é que o pastor fizesse isso, mas na ideia dele, um coronel é aquele que prende todo mundo. Então... Mas nós tivemos uma igreja nossa, eu me lembro disso, foi em Juiz de Fora, que o pastor de uma das igrejas era um sargento do exército e se converteu um coronel. E que lá no exército, o coronel mandava no sargento, mas na igreja, o coronel se submetia ao governo do Espírito Santo, a qual o Senhor exercia o pastor, que era sargento. Eu achei aquilo muito, mas muito interessante. Nisso é que está exatamente a questão ética, né? Porque quando alguém vê na igreja um pastor, não está vendo ali um juiz de direito, não está vendo ali um motorista de ônibus, está vendo ali um pastor. Um servo. Um servo de Deus, né? Isso é fundamental, por quê? Porque eu me lembro de um pastor que é autoridade, aliás, ele é ainda, né? Autoridade, e na vida militar. Mas na igreja eu ficava observando a maneira como ele é atencioso, carinhoso com os irmãos, dócil com os irmãos e um companheiro extremamente visitador. Olha, ele é tão visitador que eu me lembro que no tempo da pandemia, ou pouco depois da pandemia, ele fez uma visita até a minha casa. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Então você vê que o ministério, a ética no ministério pastoral, ela é uma coisa que chama atenção, porque alguém diz assim, mas eu conheço fulano de tal, ele é uma pessoa assim, de juiz, né, uma pessoa de autoridade, lá onde ele exerce a autoridade dele, mas eu chego aqui, entro na igreja, vejo aqui não uma autoridade, mas vejo um pastor na simplicidade, na humildade. Então, esse aspecto ético no ministério é fundamental, né? E nós temos uma gama de profissões, de pastores e suas profissões. Nós temos desde embaixadores, nós temos de oficiais altamente graduados nas Forças Armadas, mas nós temos também servos que são padeiro. Eu lembro do pastor Jairo, era padeiro, a profissão do pastor Jairo era padeiro, né? E era um servo que o Senhor usava de uma forma especial, e que na simplicidade e na sabedoria o Senhor opera revelando uma obra maravilhosa. Isso realmente é muito, as pessoas de fora observam muito esse comportamento do pastor. Eu me lembro de uma visita que eu fui fazer a um hospital, a uma pessoa no hospital, e quando eu cheguei, eu me apresentei para a pessoa recepcionista, era uma senhora recepcionista, e cumprimentei, dei boa noite, cumprimentei, pedi licença para falar e aí depois me apresentei. Eu vim fazer aqui uma visita a uma pessoa, assim, citei o nome da pessoa. E, aliás, uma ética impressionante que eu aprendi quando eu citei o nome da pessoa é porque eu aprendi errando, tá? É a primeira vez que eu tinha feito, estou abrindo um parêntese aqui no assunto, né? A primeira vez que fui fazer uma visita a uma senhora da igreja, eu sabia o primeiro nome dela, mas não sabia o segundo. E a pessoa perguntou assim, mas o senhor não sabe o sobrenome da pessoa? Não, eu não sei. Mas o senhor é pastor da pessoa e não sabe o sobrenome da pessoa? Aí a partir daí eu aprendi a nunca mais, toda vez que eu vou fazer uma visita a alguém, eu quero saber o nome, o sobrenome, para não cair mais nessa dificuldade. Pode ter muitas pessoas com o mesmo nome, né? Por exemplo, Maria, José, são nomes muito comuns no nosso... São nomes comuns, né? E aí a gente depois não sabe quem é, né? Não sabe quem é. Mas o que voltando então ao assunto, eu então cumprimentei com todo jeito, toda educação e tudo. Aí ela disse, mas o senhor é pastor da Igreja Cristã Maranata? Eu disse, a gente tem que dizer para a pessoa que a gente é pastor, né? Porque ela não sabe. Sim. A gente ser, eu estou pastor, vai ficar bem... Não, eu sou pastor da Igreja Cristã Maranata. Pois é, eu fico admirado com os pastores da Igreja Cristã Maranata, porque agora há pouco apareceu aqui um pastor, até um pastor idoso,
E ele chegou aqui querendo pressa e brigando com todo mundo. E eu olhei aquilo, eu achei estranho um pastor falando daquela maneira e tal. Agora o senhor vem falando dessa forma como um pastor. É por isso que eu percebo que há uma diferença realmente. Eu falei, não, mas não preocupa, não é que talvez ele ser mais idoso, também fui defender um pouco o pastor, né? Aí, talvez por ele ser mais idoso, estava mais impaciente e tal, entendeu? E, inclusive até eu sabia de quem se tratava, né? Desse outro pastor. Mas é a questão de ética, porque por um lado, eu tinha que mostrar ali a condição de um pastor que tem simplicidade, que tem educação para poder falar. Por outro lado, quando ela falou a respeito do outro que tinha sido mais assim nervoso e tudo, eu também na questão de ética, eu tinha que defender o meu lado, ou seja, já que é um pastor, também vou tentar justificar a situação, né? Então veja o que é a questão do comportamento ético nosso como pastor, é fundamental esse aspecto. E nós já colocamos aqui, volto a dizer, né? Em tudo isso, a presença do Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que nos dá o equilíbrio, que nos dá a ponderação, porque a presença do Espírito, ele nos dá tudo isso. E nós estamos ali representando uma obra do Espírito Santo. Isso é sério demais. O que é interessante também, pastor Luiz Fernando, é que nós temos um ministério muito coerente com o ministério do pastor na Bíblia. Ou seja, fomos levantados como pastores para pastorear. Foi a prova que o Senhor Jesus pediu a Pedro. Quando Jesus disse que Pedro era pastor, Jesus falou isso, né? Ele perguntou, tu me amas? Então eu te amo, Senhor. Então faz o seguinte, apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, terceira vez. Então isso mostra que realmente o nosso ministério pastoral, ele é voltado para o rebanho. Não fomos levantados como pastores para sermos grandes pregadores, pessoas famosas, não. Fomos levantados para cuidar de rebanho, ou seja, cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, né? E aí, o que acontece nesse aspecto? Há momentos, portanto, que nós temos que nos relacionar com ovelhas, ou seja, com pessoas da igreja, seja homens ou mulheres, em aspectos particulares. Por exemplo, uma visita num lar. E aí é que vem um aspecto que é fundamental, né, sobre a questão comportamental do pastor, quando ele é um hóspede de uma casa, ou seja, mesmo que seja aquela visitinha rápida, pastoral, né, ou às vezes é convidado para ir a uma casa, até para dormir lá na casa, e aí nós temos que ver como que nós nos comportamos eticamente sob esse aspecto. Isso no início, né, dessa obra no nosso meio, nós lembramos de muitos testemunhos, né, de servos, pastores nossos que iam para certas regiões no Brasil que não tinha estrutura e tinha de ser hospedado mesmo nas casas. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos dado condição de poder, hotéis simples, umas coisas simples, mas agradável de ficar. Mas mesmo assim, o comportamento do pastor é muito importante. Eu lembro de um pastor que foi convidado, 2 pastores nossos foram convidados para uma refeição, insistiram, o pessoal da casa, não, fica, vamos fazer. E um deles, acho que estava com um pouquinho mais de fome, né? Foi, comeu a carne quase toda. Aí o garotinho que estava na mesa, papai, ele comeu a carne toda. Feriu muito a ética, né? Foi um detalhe, né? É um detalhe. Viu um pastor fazendo isso? É um detalhe, né? Então, até na refeição, né? E também não deixar de comer. Nós estávamos lembrando daquela visita que nós fizemos a Namaíta, lá na África, em Moçambique. Que nós fomos a um seminário, é uma região muito simples da África ali de Moçambique, e os irmãos locais colocaram ali um café, né, uma refeição, e nós tínhamos tomado um bom café no hotel e não precisávamos daquela refeição, sabendo da dificuldade deles, não queríamos até nem usar para que sobrasse mais para eles. Aí um irmão nosso, que é um diácono nosso local lá, disse, pastor, eu aconselho que vocês comam alguma coisa, porque eles estão tirando
o da mesa deles para servir a vocês. Então, é o outro lado. Não é comer tudo, mas também não deixar de participar, porque quando você não faz isso, quando você não participa, você pode estar até ofendendo. O equilíbrio é muito importante, Gilson. Né? Isso é maravilhoso. Isso é um aspecto também de ética ministerial, né? Exato. Como que o pastor precisa ser ético nesses momentos assim, né? É até natural que os irmãos, quando se trata de uma visita de um pastor, os irmãos queiram dar um agrado ao pastor. Isso é uma coisa até natural, é espontâneo, não há interesse especial, particular nisso, a não ser mostrar uma deferência especial ao pastor. Eu tenho lembrança que eu fui pastor de muitos anos de igrejas no interior do estado. Então eu tinha que viajar para lá, para o interior do estado. E aí era muito natural que as famílias preparassem almoço. O pastor almoça na minha casa, o outro janta na minha casa. E era muito natural isso acontecer. Aí, o que acontecia? Quando se tratava da ida do pastor, olha, era galinha ensopada com quiabo, era com... né? O do melhor, era né? Era o do melhor, né? Se fosse só o diácono e não fosse o pastor, era ovo frito mesmo, né? Pão com ovo. Pão com ovo. Mas o pastor tinha essa deferência especial. Mas para isso, portanto, era preciso haver a ética do pastor. Isso. Como seria o comportamento dele. Não exigir nada dos irmãos, atender para não fazer desfeita, mas, por outro lado, também não explorar os irmãos. Não, eu não quero galinha com quiabo, eu quero churrasco. Então, isso foge da ética do pastor, né? Não é aconselhável isso. Então, era muito comum essas situações acontecerem. E o que é interessante também, o que não pode deixar de acontecer, é que o que é fundamental numa visita de um pastor a um lar é o lado espiritual. Isso. Porque tudo que as pessoas querem ver no pastor não é, esteve aqui, comeu uma pizza com a gente, foi embora, conversamos vários assuntos, o pastor é muito agradável, mas vem, ele orou pela família. Então, a ética mostra que, como pastor, o que é prioritário é a oração com a família, é a assistência pastoral, né? Isso é fundamental. Então, isso é um aspecto ético-comportamental. Senão o pastor vai embora, o que ele veio fazer aqui? Não, ele veio só fazer uma visita social. Eu me lembro, tem umas 3 semanas atrás, o pastor Gedeutini, numa reunião nossa, ele falando a importância das visitas dos pastores, que muitas vezes o pastor vai por causa de um problema, uma enfermidade, uma situação no lar. Mas só o fato dele estar ali, o Senhor opera outras coisas. Às vezes o Senhor dá uma libertação, o Senhor tira uma dificuldade que está havendo entre os membros da família. São exemplos que ele citou. Mas a presença do pastor, só o fato dele estar ali, algo tem de acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo agindo além daquilo que nós entendemos como racional. Nós vamos por um objetivo, mas o Senhor, Ele tem muitos objetivos. Por isso que a operação do Espírito Santo numa visita que o pastor faz, é o pastor estar sempre na comunhão com o Senhor, buscar essa comunhão e a direção e o governo do Espírito. Isso é muito bom na obra. Havia uma preocupação, inclusive, de Paulo com relação a isso, naquelas pessoas que ele formava para futuros pastores, né? Isso. Porque, por exemplo, ele escreve a Tito. Quando ele escreve a Tito a respeito disso, ele fala de que o testemunho, ou seja, a ética do pastor na questão comportamental, ela iria tapar a boca de muitos, ou seja, aquilo que se fala mal da pessoa, a postura do pastor, não, iria tapar a boca. Não é a expressão dessa que tem Tito, né? Tito, capítulo 1, versículo 11, por favor, pode diz ler. assim, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Olha só. Isso, ensinando o que não convém. Isso até, essa torpe ganância, mostra que uma questão super ética na vida do pastor é o seguinte, não fazer negócio com ovelha. Isso é importantíssimo. Entendeu? Então eu vou na casa do irmão, o que eu fui fazer lá? Não, eu fui interessado num negócio que eu estou fazendo com ele. Isso não é ético, temos que ter muito cuidado com relação a isso, né? E de preferência também na questão de visita a lares,
é o pastor ser imparcial. O que quer dizer imparcial? Ele visita todos os lares. Ah, não, esse pastor ele só visita o lar do diácono fulano de tal, porque é um diácono muito bem de vida e tudo, e o pastor não sai da casa dele. Isso não é ético. Isso não convém. Isso não convém. Então, tem também um provérbio, né? Salomão fala sobre isso, acho que é capítulo 25, né? 29. 29, não, é 25. 25, verso 11. 25, verso 11, provérbio, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, para a gente encerrar essa parte aqui, vamos fazer a leitura então de Provérbios 25, verso 11. Posso ler? Pode ler, por favor. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? E só o Senhor conhece o tempo. É verdade. Isso é uma ação maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, nós estamos chegando então ao final dessa parte agora, esse aspecto inicial que nós estamos tratando da ética ministerial, ou seja, aquilo que está relacionado ao pastor. Então nós falamos a respeito da questão da postura do pastor, falamos sobre o relacionamento dele como hóspede da igreja, não é? E o que é que o Senhor tem com relação a isso no sentido ético na vida do pastor. Muito obrigado pela sua participação, pastor Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, irmãos. Muito bem, a paz do Senhor a todos e até a próxima, o nosso próximo episódio, a nossa próxima programação.